Então, a gravação começa em breve. Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos falar hoje sobre a apresentação do TCC no curso de Direito, de graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, no semestre 2020.1. Hoje é dia 29 de maio de 2020, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta, né, que sempre é feita. Professora, eu vou utilizar slide ou não precisa? Gente, o slide, certo? Ele depende muito de dois fatores. Do seu conteúdo. Seu conteúdo tem muitos gráficos? Eu tenho alguma imagem para mostrar? Ele é de difícil compreensão? É importante que eu desenhe, né? Para que a banca consiga visualizar melhor e compreender a minha abordagem no meu TCC? Aspecto 1. Aspecto 2. Como é a minha vivência na monografia? Eu preciso de um suporte, certo? De data show para fazer minha apresentação? Me sinto bem? Eu sei usar? Não, eu sou professor. Não, eu tenho experiência em falar em público. Eu não preciso de nenhum recurso audiovisual. Então, está relacionado com o seu desempenho, você aluno, está relacionado com a temática que você está abordando, a forma como você está abordando o conteúdo. Tá? A partir daí, você vai decidir junto comigo, junto com o seu orientador, se você vai utilizar slide ou se você não vai utilizar slide. Eu estou falando do curso de Direito de graduação em Direito, né? E, sendo assim, o meu público, a maioria dos meus alunos, não tem vivência em apresentação em público. Então, eu sugiro o slide. Mas, professora, a senhora está lembrando que esse semestre, especialmente, 2020.1, a nossa apresentação, considerando a pandemia, né, do Covid, a gente vai apresentar online. Nós vamos apresentar online pela plataforma Google Meet. E aí, você pode fazer a sua apresentação. Professora, como é que eu faço a minha apresentação para aparecer, né, no Google Meet? Gente, eu consigo compartilhar a minha tela, tá? Então, você pode, por exemplo, gosto muito, né, de salvar em PDF, acho que fica mais fácil a apresentação. Isso para usar a plataforma do Google Meet, que eu podia usar a plataforma também enfim, do Zoom, de outras plataformas, que aí você tem outras metodologias diferentes, tá? Então, usando a plataforma do Google Meet, eu gosto muito de enviar por e-mail, como eu estou fazendo agora, que eu acabei de apresentar para vocês, né, antes de começar a gravar. Eu entro aqui, ó, em apresentar agora, uma janela, vocês podem ir anotando, tá, gente? Apresentar agora uma janela. Aí, eu clico na janela que aparece e passo a compartilhar. Então, eu estou dizendo aqui que aparece aqui, você está compartilhando sua tela. E aí, gente, o Google, no computador, tá? Fones de ouvido, para quê? Isso aqui eu né, poderia nem tirar um pouquinho, porque, ó, tirar só um, pelo menos. Porque agora eu nem estou escutando vocês. Eu não preciso estar com isso, porque está todo mundo no microfone fechado. Então, mas eu preciso de microfone. Esse microfone aqui, ele me dá... Ó, eu vou tirar aqui o microfone para vocês verem a diferença, tá? Vocês estão me escutando agora sem microfone. Então, gente, sem microfone, você pega todos os ruídos de onde você estiver. E olha que eu estou no último quarto da casa, ó. Quarto do meu filho, bolinha de futebol, guarda-roupa, certo? É o lugar que eu consigo ficar mais isolada da casa. Eu vou para o último quarto, ligo o ar-condicionado, fecho a porta da sala e peço para ninguém fazer barulho. E mesmo assim, vocês estão escutando o barulho do ar-condicionado, se passar um cachorro, uma ambulância aí, vai fazer zoada, tá certo? Então, preferência, fone.
para a apresentação online. Eu queria que vocês me falassem agora. Vocês escutam melhor? Me escutam melhor de fone? Me digam aí alguma coisa. Me deem um feedback. Pode ligar algum microfone ou passar uma mensagem de texto no chat. Mas eu acredito que consiga apresentar no período livre, a Thalene está falando. Professora, sua tela travou. Fone é melhor, né? Pois é. Então, vamos focar no fone. Qualquer fone de ouvido, esses que vem no seu celular, né? É suficiente, tá certo? Para fazer sua apresentação. Com fone de ouvido é bem melhor. Pois é, Jonas, bem melhor. Então, você, né, neutraliza um pouco a zoada do ambiente. Olha que esse meu ambiente é quase neutro de zoada, viu? Para vocês verem. Também quero apresentar no período livre. Jonas, claro, já terminou, né, Jonas? Vamos apresentar, se quiser, semana que vem, sexta-feira, a gente apresenta. Ainda dá, viu? Sua monografia está apta para isso. Bem, então, continuando. Fone, tá? Eu pego a minha apresentação, posso fazer em qualquer programa de slide, PowerPoint, por exemplo. Inclusive, PowerPoint você pode fazer a apresentação. Minhas aulas, por exemplo, eu dei 2 aulas no PowerPoint, né? Só com áudio, que é muito legal. E você pode também fazer, nós poderíamos utilizar, né? Mas o que é que eu sugiro? Utilize o PowerPoint, utilize o do LibreOffice, né, os slides do LibreOffice, e você salva em PDF. Por que eu gosto de salvar em PDF? Ele fica mais limpo, mais leve, e manda por e-mail. Aí você faz, como eu estou fazendo aqui, ó, tá o meu computador, aí eu abri o meu e-mail, tem o Google Meet, tá? E aí eu mandei tudo por e-mail, e eu abro, como eu estou compartilhando a minha tela, olha só, tem o meu e-mail aberto, tá? Aí tem aqui as instruções, eu já deixei aberto, a apresentação do fluxo da monografia, o meu calendário de defesas e uma apresentação para vocês em PDF, ó, apresentação do PowerPoint, que é o nome do arquivo, mas ela está em PDF, certo? E aí você consegue apresentar em PDF, eu acho que fica mais leve, não trava, do que abrir um PowerPoint e compartilhar um PowerPoint. Certo? Vocês estão vendo aqui como é interessante a apresentação em PowerPoint? Em PDF, eu faço o PowerPoint e salvo em PDF. Mando tudo para o meu e-mail, aqui, ó. Deise Braga, ó. Eu mando aqui, tá vendo? Abro. Aí, aqui tem as 2 opções, tá? Aí eu abro, se eu abrir em PDF, porque se eu abrir num arquivo de texto ou no arquivo de PowerPoint, eu tenho que compartilhar uma outra tela. Como eu estou no Google Meet, na minha tela do computador, da internet, nessa página, eu abro tudo nessa página e compartilho essa página. Então, eu vou aqui, ó, em PDF, tá vendo o arquivo em PDF? Ó, clico nela, tá vendo aqui? Fazer download, faço download, abro aqui, ó, em PDF, tá vendo meu PDF aqui no cantinho esquerdo, embaixo da tela, minha setinha, todo mundo vendo, fazendo devagarzinho para vocês acompanharem. Clico aqui e está abrindo a minha tela em PDF, junto com todos os meus, tá vendo aqui, ó? Tudo aberto simultaneamente. Deixa eu fechar aqui, porque eu já tenho um outro aberto ali. Entenderam? Então, tudo que eu quero apresentar, tudo que eu quero compartilhar, a minha tela, o meu slide, eu já boto no meu e-mail, já deixo ele aberto aqui com as instruções, como eu fiz para vocês aqui, para compartilhar a minha tela. Entenderam? Podem me seguir? Pronto. Instruções, nós recebemos instruções, tá certo? Para a defesa de monografia, tá? Então, segue confirmação do agendamento da defesa se orientando em anexo ata de defesa, cópia da monografia e ficha dos critérios de avaliação a ser utilizado individualmente. O orientador de conteúdo deverá encaminhar ao aluno e aos examinadores o link para acesso ao Google Meet, como eu faço aqui com vocês, mando pelo WhatsApp. Na data da defesa da monografia, o professor orientador de conteúdo deverá abrir a sala virtual, no caso eu, como eu estou fazendo hoje, como eu faço em todas as aulas, e encaminho o link para a supervisão de monografia também. Tá? Então, eu tenho o WhatsApp da Núbia e da Ivanida, que são as supervisoras, e
elas vão estar com o link disponível. E depois tudo será gravada. Toda a sessão será gravada e eu vou enviar o vídeo ou o link do vídeo, porque fica gravado tanto no meu Drive, como eu disponibilizo no YouTube, tá? Eu migro tudo para o YouTube. E aí você tem lá o vídeo gravado. No caso da monografia de vocês, eu vou deixar privado. Só quem vai ter o link é o aluno, né? Que vai... e a supervisão de monografia, tá certo? Ponto final. Deixo totalmente privado. Os meus outros links no YouTube, eles são abertos, né? Minhas aulas. O professor orientador de conteúdo deverá enviar por CI para as professoras NUBs as 3 fichas de critério de avaliação. O professor orientador de conteúdo deverá enviar orientando uma cópia da ata de defesa, né? Aquela ata de defesa que cada professor fica, são na verdade, né, 5 atas. Para os 3 professores, para a supervisão e uma para o aluno, certo? Eu tenho um programa onde eu poderia imprimir, assinar, digitalizar, salvar em PDF e enviar para vocês, né? Mas a minha opção vai ser fazer, eu tenho um programa onde eu faço uma assinatura, né? E aí eu envio de tudo digitalmente, eu faço a assinatura no meu celular, abro o arquivo, digito todinho lá, depois eu abro, assino e encaminho para todo mundo. Então, vocês estão vendo, gente, que e aí essas monografias devem acontecer de segunda a sexta, de 8 às 21, ou sábado, de 8 às 12. Olha só, vocês estão vendo aqui que essas orientações são para o professor. Os alunos me perguntam, professora, como é que vai ser? Eu digo, deixa tudo comigo, né? Banca, comigo, né? A sala que eu abro, o que é que eu vou orientá-los? O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a apresentação, né? E aí, como eu disse, escolhe com slide ou sem slide. Por exemplo, o Jonas quer fazer sem slide. Ok, o dele, né, é uma abordagem mais teórica, não tem muito gráfico, não tem nada, nenhuma imagem, né? Ele já tem uma desenvoltura maior para falar, então ele vai apresentar sem slide, tá? O tema é tranquilo, dá para apresentar sem slide. E aqui é um fluxograma da monografia. O professor de metodologia envia CI para o professor orientador de conteúdo, com nota do aluno e informa que a monografia encontra-se apta para a defesa. O professor orientador de conteúdo, de posse dessas informações, encaminhará a CI de origem para a supervisão de monografia, Núbia e Ivanilda, indicando a liberação da monografia para a defesa, o nome dos 2 examinadores que irão compor a banca, bem como o dia, o mês e a hora. A supervisão responderá a CI, né? Ao ter sua monografia liberada pelos professores, o aluno deverá postar a monografia no Unifor Online, a fim de submetê-la ao Turnitin. A supervisão de monografia passará a monografia no Turnitin completa e somente será enviada aos orientadores de conteúdo e metodologia em caso de detecção de plágio. Somente não, né? E olha lá. A supervisão de monografia responderá à CI do professor orientador de conteúdo com cópia aos membros examinadores da banca, enviando os anexos monografia e ata de defesa. E aí, na data da defesa, o professor orientador de conteúdo deverá abrir a sala, né, no Google Meet, encaminhar o link para a supervisão de monografia e para os professores da banca e para o aluno, obviamente, né? O professor orientador de conteúdo deverá gravar toda a sessão de monografia, certeza. E aí eu quero que vocês me lembrem, né? Quando a gente for começar, igual eu faço nas aulas de estágio, nas aulas de soluções, nessa aula agora, que a gente está falando de monografia, que a gente começa, né? Conversa ali, conversa com lá e dizer, pronto, agora tá, vamos começar a gravar. Aí eu começo a gravar e faço a abertura, como eu acabei de fazer com vocês. Então, a gente vai abrir, não se preocupe, não vai abrir, vai logo gravando, vai logo defendendo, não. A gente vai abrir o canal, né, e aí, depois que a gente abrir a sala virtual, a gente conversar, tá todo mundo aqui, tá todo mundo, podemos começar, professor, podemos começar, professora, podemos começar, aluno. Sim, então vou começar a gravar agora. Esperem eu abrir, tá? Eu abro. Olá, querido defendente, querido aluno, é um prazer estar com você hoje. Prazer, professores da banca, eu não olho por lado não, porque eles não vão estar aqui do lado, né? Eles vão estar bem aqui, na minha tela. E aí eu congratulo, agradeço os professores da banca, né? Professor tal, e aí passo a palavra, né? Então, Thaline, pode começar, você terá 20 minutos para fazer, até 20 minutos para fazer sua apresentação. Professora, quanto tempo? Meu querido, 10 minutos é um bom tempo. 15 minutos também, não precisa usar todos os 20 minutos. Professora, pode extrapolar até 30? Pode, mas deve? Não. Não faço isso, não. 30 minutos fica bem cansativo, tá certo? Então, é interessante você
focar entre 15 e 20 minutos no máximo. Tá? Respeite esse tempo, que é um tempo interessante para você dizer a que veio. Todos já leram o seu trabalho. Então, você não vai estar querendo explicar, né, o seu trabalho, porque eles já leram. O professor tem que só saber que você, né, entendeu do seu trabalho, você que fez e você tem o domínio do tema. Ponto. Certo? Então, tão logo a defesa se encerre, o professor orientador de conteúdo deverá encaminhar o link de gravação. O tão logo, gente, é assim, certo? Demora 1h30, 2 horas para você mandar para esse negócio descer para o Google Meet, salvar no Drive, tá certo? Para a gente encaminhar e depois migrar para o YouTube. Menino, tem dia que eu acabo a aula 6 da noite, das 7h30 da noite, 8 horas que eu estou conseguindo fazer a divulgação do link. Então, assim, não é que eu fui tomar um café, não. É porque o computador fica, ó, rodando, internet, computador, aí dependendo da hora, se tiver congestionado a internet, aí demora um pouquinho mais. Às vezes trava, sabe? Então, assim, teve um dia que travou que eu passei 4 horas para mandar. Então, não é assim, tão logo a defesa se encerra, eu mando, calma. O computador é que manda, não sou eu, não, tá certo? Eu aperto os botões, mas o computador é que processa. Para ele processar, ele não é muito rápido, não. E olha que minha máquina é boa. Mas então, preste atenção nisso aí. Tão logo o computador processe e eu consiga enviar, eu envio o link. Certo? Então, não depende só de mim, não. Né? Apertar um botão e pirlim-pim-pim, não. Para a supervisão de monografia com cópia da ata de defesa, levando a aprovação do discente. O link a ser encaminhado deverá receber o nome completo e a matrícula do aluno, com a indicação do dia e hora da defesa. Por exemplo, Maria Fernanda Abreu Coutinho, matrícula tal, 18 de maio, 14 horas. Certo? Esse é o nome do nosso arquivo, né? Do nosso vídeo de apresentação da monografia. Ok? Fechando aqui. Vocês estão vendo que o procedimento, gente, é basicamente eu conduzo, né? Eu abro a sala, passo a palavra, depois eu gravo, mando o link. O papel de vocês é aceitar o convite, né? E mandar fazer a apresentação, né? E respeitar a minha condução, certo? Então, à medida que eu for falando, você vai, né, passando adiante. Então, respeite a hora, preste atenção. Professora, eu tô com medo. Como é que é esse negócio de pergunta, hein? O povo, pergunta é o seguinte: cada professor, vou passar a palavra, tá certo? Isso no momento, eu abro, aí você faz a apresentação. Aí, depois da apresentação, eu passo a palavra ao professor A, depois ao professor B, depois a mim mesma, que eu me manifesto, mas geralmente eu me manifesto ao final, tá certo? Já que eu tive a oportunidade de orientá-los, então a minha manifestação é no final para que não suscite, né, nenhuma indicação de avaliação, né, da liberdade de avaliação dos professores. Mas aí é o seguinte, cada professor, eu vou pedir para que vocês respondam imediatamente. Eu não gosto de deixar assim tudo para o final, tá? Eu prefiro que responda individualmente. Cada professor se manifesta, eu passo a palavra para você, você responde. O que é que eu espero? Que vocês fiquem com a monografia na mão, tá certo? Ou numa tela, tá? Seja de celular, qualquer coisa que o valha. Para que vocês, e um papel em branco e uma caneta, para que vocês façam as anotações das sugestões. Professora, eles costumam fazer pergunta, você citou o autor tal, mas ele fala disso, o que é que você acha sobre aquilo? O que é que ele fala na página tal? Eles não fazem esse tipo de pergunta, tá? Geralmente são considerações, inclusive como eu faço para vocês, o nome desse título não está interessante, você deveria ter... quando eu li, eu esperava isso, mas eu identifiquei aquilo, e aí dá uma sugestão de alteração de título. Ele vai perguntar o que você acha sobre aquilo outro, sugerir a inclusão de algum conteúdo num próximo momento, né, em outra fase da sua monografia, da sua vida acadêmica, e o trabalho científico, né, a continuidade do estudo. Enfim, é difícil ele fazer uma pergunta assim, capciosa, da página do livro de algum autor. Isso aí é quase impossível. Mas, se fizer,
tá? E você não souber responder, qualquer pergunta que você não souber responder, você pode dizer com tranquilidade, né? Porque todo tema ele é muito amplo, então dificilmente você vai abordar de forma integral. Então, é dizer que você não abordou, né, esse assunto especificamente do tema, mas que pode ser alvo, né, de uma inclusão ainda nesse trabalho monográfico, a depender do que a professora orientadora, né, disser, ou que pode observar esse aspecto em outro momento, em outro trabalho científico, porque a pesquisa continua. Então, gente, é vocês terem em mente que a pesquisa de vocês, ela não se acaba, ela não é finita, ela não é completa, ela não é integral, né? Então, assim, o direito é muito rico, tem vários âmbitos do conhecimento, né, que se entrelaçam, tá? Do que você está abordando. Então, eu posso fazer, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu lembro que um promotor de justiça falou, por que eu não falei do papel do Ministério Público? Eu falei de meio ambiente. Por que eu não falei do papel do Ministério Público? Eu digo, porque o meu tema foi falar do papel dos advogados, porque a minha condição é de advogado na área do meio ambiente. Eu achei interessante abordar algo que eu tivesse prática. Né? Isso aí foi no ano de 2002, né? Há 18 anos atrás. Então, assim, você aborda o tema, o direito ambiental, gente, é uma vida, né? É um mundo inteiro. Então, você tem vários viés para abordar. Então, a minha abordagem foi essa, não foi aquela, mas é interessante, eu vou considerar para o próximo trabalho científico. Ponto. Então, os professores, examinadores, eles geralmente dão sugestões e fazem perguntas daquilo que ele conhece, porque o conhecimento é isso, ele não é inicial, né? Ele depende de toda a bagagem, e essa é a riqueza da apresentação, da monografia, da banca, é porque você tem um viés, um olhar, né, que é acompanhado de toda a bagagem de conhecimento, né, de toda a bagagem de vivência daquele membro da banca. E aí, aquilo que eu não vi, porque não faz parte da minha bagagem, não foi objeto de estudo, né, de propósito, pode ser complementado, né, com essa visão desse outro professor, certo? Então, essa é, de fato, a riqueza da banca. Isso não é um demérito do seu trabalho, não foi falha, necessariamente, uma falha do seu trabalho. Pode ser que alguma coisa seja, por exemplo, você não falou do autor tal, que é referência no tema e que hoje transformou aquele assunto para uma nova abordagem, tarará. Aí realmente foi uma falha, foi uma lacuna. Pode ser abordado, pode ser complementado, deve. Isso aí a gente vai conversar depois. Você anota, eu também vou anotar, tá certo? E na minha fala, eu já posso dizer, né? Antes de passar a palavra para outro professor, depois que você se manifestar, já fazer a indicação, faça alteração, não, interessante, mas aí eu complemento também, entendeu? Eu chego e digo, olha, esse não foi, complementa a sua fala. Em momento nenhum vou desfazer o que vocês falaram. Eu tô junto, a defesa é minha, gente. Qualquer comentário que fizerem, tá certo? Eu sou corresponsável, tá? Porque eu fiz a orientação e eu me sinto corresponsável pelo trabalho de vocês. Tá? A não ser que eu tenha dito, faça essa alteração, vocês não fazem. Aí eu não me sinto corresponsável porque eu fiz a orientação, você que não seguiu. Mas eu não vou falar isso na sua apresentação, porque eu não vou botar na situação difícil. Apesar de que dos meus orientantes, tudo que eu falo, vocês fazem. Ainda bem. Então, assim, tá bacana. Tá? Eu confio em vocês. E mesmo assim, eu não vou botá-los em situação difícil. Né? Se é para falar mal, eu vou ficar, chavinha fora. Se é para falar bem, eu falo. Tá? Então é isso, eu estou na apresentação com vocês. Sintam-se assim, eu e vocês de braços dados, tá? A nota é minha também, a crítica é para mim também. Então eu me sinto, eu visto a camisa de defendente, estou junto com vocês. E só vou abrir a boca se for para elogiá-los. Se for para dar carão, eu dou carão depois. Só nós dois. Certo? Muito bem, deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Tem 3 mensagens. Opa. Raiandes, professora, como vou saber banca para ficha catalográfica? Eu vou dizer para vocês, né? Antes do depósito, pronto, o Jonas quer apresentar no período livre. Vamos conversar sobre a banca. Assim que a gente tiver com a monografia pronta para depósito, aí eu vou dizer, pera ainda, vamos ver aqui, vamos marcar a data.
Aí, Jonas, a gente já pode marcar a nossa, né? Tá lindo também. Aí, monografia pronta, eu vou acionar os professores. Digo, espera só um pouquinho, que eu vou falar com o professor X, Y, Z e não sei o que mais lá. Aí eu já falo, mando WhatsApp, pergunta, eles têm um tempo para responder, né? Se confirma a data tal, no horário tal, aí o outro vai dizer, eu posso só esse horário, eu volto para falar com o outro, digo, fulaninha, tu disse que pode esse horário, mas tu pode esse também, porque o outro professor só pode esse horário. Não, não pode esse dia, aí eu vou conversar, aí eu falo, volto com o Jonas, esse horário dá... membro da banca, esse horário dá, membro 2 da banca, esse horário dá, não dá, e a gente vai fazendo até fechar um horário para os 4, tá certo? Para mim, para os 2 membros da banca e para o defendente, certo? Beleza, vamos lá. Entenderam como é o fluxo da monografia, da apresentação? Pois é, então, espera... Ai, Anderson, ok. Então, espera, quando eu apertar o botão gravar, gente, eu vou agora gravar. A gente já conversou, já tá todo mundo ok, já descontraiu. Eu vou antes de você, aquele momento que eu converso com vocês antes de começar a gravar, é o momento da descontração, de você relaxar, respira. Ó, pega um copinho de água, tá certo? Bota do lado, fone de ouvido, abre a telinha, já deixa a apresentação lá aberta, para quando você chegar, certo? Ótimo. O Jonas é aberto para qualquer dia, qualquer banca, qualquer hora, né? Desde que seja de tarde. Porque de manhã a gente tá, né, virando dia pela noite, a gente até falou disso na aula agora de estágio, que até 10 horas da manhã, né, é quase de madrugada. Então, a gente vai fazendo período da tarde, depois das 3, depois das 4, porque se a gente acorda tarde, a gente vai almoçar lá para as 2 horas. Daqui que a gente almoça, a comida desse, a gente toma um banho, se né, organize, eu acho que um ótimo horário é 4 da tarde. Certo? De 4 às 5, ainda tem luz, a luz é boa, né? A internet não tá congestionada, já deu tempo de você almoçar, tomar banho, acordar, internalizar no tema, ler a monografia várias vezes para poder, né, se imergir no tema. Já checamos, nós vamos checar antes. Deu 3 horas da tarde, vamos logo checar aqui como é que tá a nossa apresentação, deixa eu ver como é que tá teu vídeo. Não, professora, não é melhor para cá, não, vamos virar para cá, virar a mesa para cá. Acende a luz, desliga a luz, bota a luminária, tira a luminária. E a gente vai fazer bem direito. Não, professora, eu quero um dia antes. Testamos um dia antes, não tem problema. Para no dia a gente estar com tudo em cima, certo? Não vai ter falha. E se tiver, a gente remedia. Mas a gente vai fazer com que não tenha. Certo? Então, espera, né? A gente vai fazer essa aberturinha, essa prévia, depois grava. Quando estiver gravando, eu abro, congratula a banca, passa a palavra para você, você faz sua defesa em 15, 20 minutos no máximo, treine no espelho, treine para alguém, faça um Google Meet, chame na sala, né? Faça você uma experiência também com alguém de casa, né? Quando eu vou fazer minhas lives no Instagram, eu tenho uma assessora para assuntos aleatórios, que é a minha promoter, ela ganha R$20 para isso. Toda live que eu tenho, ela organiza minha mesa, pega minha água, ajeita a iluminação, como é que tá, se é melhor fechar a cortina, se é melhor ligar a luz, se bota a luminária a gente bota um papel, um guardanapo, aí pega com fita crepe, tira a luz, bota a luz, e aí vê tudo isso para ficar, ó, bem bacaninha, certo? Então, vocês vão fazer isso, vocês vão ser artistas por um dia aí do ambiente virtual. Vamos ver o que é que falaram aqui. Ai, Anderson, só rindo. Mas é isso mesmo, Rayana. Tem que né, fazer os testes tudo direitinho para poder ficar bacana. Pois bem, então tá tudo aberto, agora vamos para a apresentação. Tá? Tá aqui a apresentação no PowerPoint. Como eu posso mandar, gente, essa apresentação para vocês? Vocês querem? Eu mando no PowerPoint mesmo para vocês só fazerem dentro. Não tá bacaninha? Não tá esse azulzinho? Vocês estão gostando? Mas vocês podem usar o fundo que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Posso fazer a apresentação? Vamos lá, eu sou vocês, viu? Presta atenção. Olá, todo duro, né? Nervoso, copinho d'água, caneta, papel, eu fico riscando aqui. Papel, caneta, monografia se imprimiu, se não imprimiu, uma outra tela, tá? Com a monografia, pode estar um iPad, um celular, qualquer coisa. E aí, passo para a apresentação. Vamos lá, começou. Então, pode apresentar. Vamos botar aqui o Jonas para apresentar. Jonas, pode apresentar, você vai ter 15 a 20 minutos para apresentar sua monografia. Boa sorte.
Boa tarde a todos. O meu nome é Jonas Tarará Tururu, nome completo. O meu tema da monografia é a conciliação e a mediação judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Ceará, uma análise da prática e dos obstáculos que comprometem a efetividade. Aí você vai dizer o quê? Eu escolhi esse tema, aí você vai dizer por que você escolheu esse tema. Número 1, depois que você se apresentar, você pode agradecer à banca, agradecer a presença de todos, né, especialmente da minha professora maravilhosa, dedicada, perfeita, brincadeira, orientadora, e aí você diz, meu tema é, eu escolhi esse tema, por quê? Certo? E aí você pode falar 2 aspectos da escolha do seu tema. Pessoal, eu escolhi esse tema porque quando eu fiz a disciplina de soluções, eu me apaixonei. E quando eu fiz o estágio no Sejus, que eu vi que era aquilo que eu queria estudar. E achei um assunto, aí você vai para o aspecto do material, né, do conteúdo. E acho que é um aspecto, um conteúdo relevante da área jurídica que deve ser amadurecido, investigado, porque é um tema atual, né, e muito importante hoje, né, no processo civil, ou nas profissões jurídicas. Fechou. Eu organizei... Opa, cadê o sumário? Desculpa, gente, o sumário não está aqui. Mas a primeira tela é essa. A segunda tela, já vou botar aqui para vocês, certo? A segunda tela é o sumário. Sumário. Deixa eu botar aqui a... Oi, fala que eu te escuto. Alô, Professor, alô? eu acho que essa dele já é o sumário dele. Essa aí, porque eu... Não. O Artagnan? Não, é o sumário do... Não. Slide, Thaís. Deixa eu ver o slide da Thaís. Não. Porque ele dividiu todinho do jeito que tá o slide, tá aí. Ou do jeito que tá aqui na dele. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui esse aqui de quem é? O da Thaís. Ó, ela pega e coloca o primeiro slide é o tema, o segundo slide são os 3 capítulos e o tema dos 3 capítulos. Você não precisa botar o slide completo, porque, por exemplo, tem um da Bruna, que o slide é completo, eu não gosto, que o sumário é completo, eu não gosto, porque, ó, da Bruna, deixa eu mostrar para vocês. A apresentação dela. Eu não gosto porque fica muito longo. Ó, ela mandou em 2, tá vendo? É a apresentação de monografia em PPTX, que é no PowerPoint, em PDF. Ó, o da Bruna. Ela mandou o sumário assim, ó, tá vendo? Completo. Eu prefiro o sumário sem os subtítulos, porque fica muito longo. Então, o segundo é o sumário. Diga, querido, pode dizer, estou me escutando. Eu percebi que realmente esse subtítulo, ele detém muito tempo, né? Porque, assim, como ele aí, o Artagnan botou lei da mediação, aí ele pode dar uma pincelada, porque senão eu acredito que vai... Por exemplo, tem vários subtítulos, vai ficar muito extensa, né? Se você for pincelar cada por ponto. Então, assim, o que é que você indica para a gente focar? Porque, assim, lógico que no primeiro capítulo tem um ponto central, da provocação, que é interessante, né? Para não ficar chato, falar sobre a mediação, se eu falar sobre isso, vou falar sobre... Entendeu? Isso quem vai organizar é você, mas eu acho que a gente deve focar, por exemplo, a parte histórica. Você só vai falar da parte histórica, por exemplo, o Jonas, a parte histórica para o trabalho dele, que vai falar do voto, né, da obrigatoriedade do voto, é importante falar do histórico, né? Porque você vai falar de uma cultura, de uma evolução do sufrágio universal, né? Que nem sempre foi assim. Então, da luta para a conquista de direitos, da participação popular, da democracia. Então, tudo, o conteúdo dele ele tem uma pegada histórica muito forte, né? Já o nosso, por exemplo, de mediação, o que a gente pode falar
rapidamente de uma evolução histórica, de onde vem a origem, a diferença da origem norte-americana para o Brasil, mas é uma coisa muito rápida. A gente tem que focar no conteúdo central. Então, por isso que eu prefiro, como é que a Bruna fez, olha só. Essa parte da Bruna está certa. Ela diz aqui nas oficinas, né, de pais e filhos, tarará. Depois ela apresenta o sumário, tiraria esses subtítulos. Prefiro ficar como o da Arabella, que tem, não sei, não era da Arabella, não, de outra aluna, que fala, que botou só os tópicos, certo? Só o título do capítulo 1, título do capítulo 2, título do capítulo 3. Aí depois, no sumário seguinte, você passa a dividir por capítulo. Então, ó, como ela falou, família, ruptura conjugal, capítulo 1. Aí ela botou alguns textos para lembrar o que ela tem que falar. Não, tá muito texto, não gosto. Prefiro em tópicos menores ainda, só em assuntos. O 2, a imediação como meio... É o que é que você vai falar, certo? Por exemplo, aqui. Vou apresentar aqui o da Bruna, certo? Então, eu vou dizer que eu organizei meu trabalho em 3 capítulos. O primeiro, que aborda a família, o processo de ruptura conjugal. O segundo, que aborda a mediação como meios adequados de solução de conflitos familiares. E o terceiro, que é o tema central, que fala da importância das oficinas de pais e filhos para a manutenção do vínculo de parentalidade, né, das famílias que passam pelo processo de ruptura conjugal. Pronto. Então, gente, ó, recapitulando. Eu apresentei, fechem aí os microfones, eu apresentei o meu tema, disse por que eu escolhi o tema, aspecto pessoal e científico. Não, professora, o pessoal não tem nada a ver comigo, não. Eu vou falar só dos aspectos científicos, da importância do tema. Ponto. Ok, é a justificativa. Passo para dizendo como é que eu organizei meu trabalho, nesses 3 capítulos, e entro no conteúdo. Aí eu começo. Depois que eu falei que eu organizei meu trabalho em 3 capítulos e falei como foi, eu digo. Eu não continuo falando, no capítulo 1, no capítulo 2, não, esquece isso, você pode até botar capítulo 1 e o nome, e botar uns subtítulos, uns tópicos. Professora, eu queria ler o artigo 165 parágrafo 2º. Aí você bota no slide só, quantos slides, professora? Quantos você quiser. O importante é que o slide não fique muito poluído, certo? Com muitas letrinhas. Por quê? Para que você não fique o tempo todo lendo. Quero ler uma coisa ou outra? Quero ler uma passagem de um autor? Pode ler. Quero ler um artigo de uma lei? Pode ler, se isso for importante para você, se for importante para a apresentação. O que não pode é ficar todo tempo lendo. Não. O slide é para lhe dar uma orientação para você não esquecer os conteúdos que você tem que falar. Se você não quer falar do histórico, não põe o tópico histórico. Deixa eu ver aqui se alguém entrou. Tá lindo. Professora, depois se você poderia... Peraí, deixa eu olhar aqui. Tá. Você poderia disponibilizar esses slides? Sim, minha querida, eu mando os 3 para vocês. Mas vamos lá, slide 1, tema. Que aí eu digo qual é o tema, digo meu nome, digo por que eu escolhi. Slide 2, sumário, como é que eu organizei meu trabalho. Aí o 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto vocês quiserem, vai ser o quê? O desenvolvimento do trabalho. Sempre lá em cima eu boto qual é o assunto, qual é o capítulo que eu tô. Capítulo 1, o nome. Capítulo 2, o nome igual a esse aqui, ó. Certo? Aqui, ó, capítulo 1, família e ruptura conjugal. Eu começo. A família é uma das unidades sociais mais antigas. A sociedade inicialmente se organizou na unidade familiar. E é nela que se baseia, né, toda a estrutura que envolve as relações familiares, a relação conjugal e a relação de pais e filhos. O Código de 2016 trouxe um modelo familiar patriarcal, onde a família não era desenvolvida através de laços de afetividade, onde o comando era do pai, né? E se configurava somente naquela estrutura pai, mãe e filhos. Hoje, né, com a Constituição Federal de 1988, né, onde igualou direitos entre homens e mulheres, ampliou o conceito de família, né, a família deixou de ser uma instituição pautada, né, somente pelos laços, né, de civis, contratuais, e passou a ser considerada, né, por meio de laços de afetividade. Aí você pode até falar, Maria Berenice Dias, em seus julgamentos, em seus livros, pioneira, lá. Aí você diz, aí continua, né? Fala da dissolução, aí você fala. Nesse sentido, considerando, né, que os altos índices de divórcio, de processo de ruptura conjugal, inclusive definidos pelo IBGE, você pode botar uma tabelinha do IBGE, né, que até 14 anos
a cada 3 casais, um se divorcia. É um número interessante. 70%, IBGE dá 2017, 70% dos casais se divorciam, têm filhos menores envolvidos. Nesse sentido, considerando a continuidade das relações, né, de parentalidade, né, apesar de ter rompido a relação conjugal, né, há necessidade de que esse casal, de que essa família nesse novo formato continue, né, com seus laços de parentalidade entre pais e filhos, e para isso a gente precisa que eles estejam com um diálogo aberto, né, e consigam administrar bem essa relação que ela vai ser continuada pós processo de ruptura conjugal. Assim, visualizamos que a mediação de conflitos, que é o que nós tratamos no capítulo 2, é um mecanismo adequado de soluções de conflitos familiares. Aí você passa adiante, né? Aí, se você quiser falar o que o Código de Processo é, aí você fala o que acha mais importante dentro desse capítulo. O Código de Processo Civil trouxe um capítulo próprio para tratar de família, deu ênfase à solução consensual de conflitos. Hoje o Sejusc, né, ele é um centro onde não somente prima pela solução pontual dos conflitos familiares para serem formalizados num processo de alimentos guarda-visita, ou de divórcio, ou de reconhecimento de solução de união estável, mas também, né, cuida dos casais para evitar alienação parental e viabilizar a guarda compartilhada, que hoje é a regra. Nesse sentido, né, destacamos a importância das oficinas de pais e filhos, aí você já passa para o capítulo 3, para a manutenção do vínculo de parentalidade nos conflitos familiares, que é o tema central desse trabalho que tratamos no capítulo 3. Bem, na nossa pesquisa, fala das oficinas, fala o que acontece, se está ok, se não está, traz a recomendação e, no final, a conclusão. Nesse sentido, diante dos temas abordados, né, ora apresentados, verificamos, aí você pode aqui, ó, ler esse textinho, tá? Se você não se sentir seguro para fazer aquela defesa high-tech, certo? Aí você pode simplesmente dizer, verificamos, olha só, como fica bacana lendo, vocês não vão sentir que eu estou lendo, gente, que vocês leiam entonado, tá? Com entonação bacana. Gente, no momento da conclusão, você já acabou já o nervosismo. Vocês já estão, ó, tranquilos, tá? O nervosismo é só na hora de apresentar, por isso que eu gosto de apresentar e dizer por quê. Na hora que você entra no tema e dizer por que eu escolhi esse tema, você começa a distensionar e aí depois flui, tá? Ficar nervoso é normal, eu fico em qualquer defesa, em qualquer apresentação, para fazer uma live, tô acostumada, né? Tô a rainha das lives, mas fico nervosa, né? Então, eu já disse, eu sou igual a Fernanda Montenegro. Então, tem qualquer apresentação, seja a mais simples que tiver, né, a gente fica nervoso porque é uma forma de demonstrar, inclusive, compromisso, né? A gente quer que tudo saia bem. E tem alguém nos avaliando. Então, isso é, né, mais tenso ainda. Então, normal ficar nervoso. Você não pode ai, desculpa, estou muito nervoso. Eu puxo a orelha virtual de vocês, eu mando uma mensagem aqui pelo WhatsApp, cala a boca. Engole o nervosismo. Professora, a senhora desse jeito. Tratamento de choque, meus queridos, é o seguinte, nervoso todo mundo fica. Esqueceu de uma palavra, passa adiante. Você não precisa dizer que esqueceu. Às vezes a pessoa está nervosa, a gente nem nota. Não deixa o nervosismo tomar conta de você. Quanto mais você se vitimizar e exaltar, enaltecer o seu nervosismo, mais nervoso você fica. Passa adiante. Esqueceu alguma palavra? Passa. Ficou nervoso, gaguejou? Passa. Não pede desculpa. Olha, se vocês pedirem desculpa porque estão nervosos, eu quero o pescoço de vocês. Não pode pedir desculpa porque está nervoso. Engole o nervosismo, bota lá para baixo, tá certo? Engole, respira, continua, tá certo? Então, nada de pedir desculpa por estar nervoso. Continua, é normal esquecer de alguma palavra, é normal ficar nervoso, é normal gaguejar. Pega uma aguinha, aí quando tiver... Nada de pedir licença para tomar água. Eu peço licença para tomar água? Deixa eu tomar uma aguinha. Não precisa. Fala aqui. Se você quiser para, né, hidratar, fica tudo seco mesmo, para não estar nervoso. Segue adiante. Segue. Bola para frente. Conclusão, ó, tu bota uma cordinha aqui para cima para terminar a monografia lá no alto. Verificamos, então, diante da pesquisa desenvolvida,
Verificamos, então, que os conflitos familiares carecem de instrumentos que ajudem os envolvidos a lidarem com o sofrimento que uma ruptura conjugal pode causar na estrutura familiar. Nesse contexto, foi criado o CNJ, o projeto das oficinas, pelo CNJ, o projeto das oficinas de pais e filhos. A proposta, para solucionar o problema de pouca adesão ao projeto, é tornar a oficina obrigatória nos conflitos que envolvem um menor, condicionando a sua participação à sentença. Desse modo, o juiz só poderia conferir decisão terminativa se as partes comprovassem o seu comparecimento na oficina. Cabendo aos psicólogos do Sejusc analisar a família e realizar um encaminhamento para a oficina online ou para o presencial, conforme o estágio do conflito. Portanto, concluímos que as relações familiares futuras estariam melhores administradas, evitando a reincidência dos processos judiciais. Muito obrigada. Aí você vem bem aqui. Muito obrigada. Interrompe o compartilhamento. Interrompi. Volta para o Google Meet. E fica me esperando. Certo? A última palavra que você tem a fazer é obrigado. Então, você vai pegar... Sabe aquele último parágrafo? Que eu falei até para a Taline. O Jonas já teve ok. Olha aí, Zacarias, tu está terminando a conclusão. O último parágrafo é o parágrafo que você pega o tema do seu trabalho, bota lá embaixo e faz um resumão, assim, uma palavra de efeito, onde você vai dizer... E assim, protegendo o direito fundamental da criança e adolescente. Muito obrigada. Interrompe. E ponto. Você não vai passar a palavra para ninguém. Quem passa a palavra para alguém aqui sou eu. Certo? Então, você simplesmente interrompe, fala, obrigada, interrompe a gravação, interrompe a apresentação, tá? E eu vou passar a palavra para os professores. Vou dizer, muito obrigada, Jonas, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra ao professor fulano de tal, para ele fazer suas considerações. Aí o professor vai, liga o áudio dele e faz as considerações. Nesse momento, todo mundo com canetinha na mão, anotando, para depois, né? Outra estratégia interessante se o professor fizer 10 perguntas, que ele não vai fazer, acredito, mas se ele fizer 10 e você não souber de uma, você pode pular. Tipo, meio que esqueci, juntei no pacotão. Você pode juntar, responder 3 ao mesmo tempo, juntar 3 perguntas, porque uma está relacionada com a outra. Então, é outra forma de você responder. Ele não vai dizer que você não respondeu aquela pergunta, não. É muito difícil, principalmente quando ele faz muitas. Agora, se ele fizer só uma e essa uma você não souber responder, aí vai para aquela estratégia de dizer que diante da complexidade do tema, a gente não abordou esse aspecto, mas eu vou conversar com a minha orientadora e verificar a pertinência para a gente incluir ainda nesse trabalho monográfico ou tratar, né, em momento posterior. Até porque, por exemplo, né, os alunos estão terminando, o Jonas nem terminou o dele, o Jonas já terminou, Thaline não tinha nem terminado a dela, o Jonas já está ali olhando as revistas, né, Jonas? A gente já está no momento futuro que é publicar. Então, as monografias que tiverem boas, né, e aí já tem alunos aí que já foram convidados para publicar, né, tanto em revista Qualis, quanto no Diálogo, quanto na revista do IAC. Então, já fica aí a intimação. Trabalho bom, para mim, é trabalho publicado. Quem não publicar, também, viu? É igual a dizer que está nervoso na hora da apresentação. Então, parte para a publicação, né, queridos? Deixa eu ver o que é que vocês estão aqui falando. Mais alguém falando? Alguém perguntou alguma coisa no chat? Medo, que história é essa? Professora, tua tela travou, não consigo ver essas datas. Não, foi? Tudo certo? Deixa eu tirar aqui o meu e ver vocês. Pronto, podem ligar aí quem quiser falar. E aí depois vem aqueles outros procedimentos, né? De ata, aí vocês não vão sair da sala, né? Vai estar todo mundo no ambiente virtual. Eu encerro, né, a gravação. E aí a gente delibera sobre as notas e tal, tá certo? Provavelmente a apresentação da nota, ela vai se dar no momento, vou até falar com a supervisão, acho no momento não gravado,
Não sei se a gente vai ficar todo mundo aqui fazendo a ata e eu já vou abrir para cada um falar a nota do aluno, né? No final, eu faço as minhas considerações, por exemplo, de rasgação de seda, e com o aluno, né? Porque aí realmente é o momento de fechar e falar bem, né? Dizer como me sentir grata nesse processo de orientação. E aí, a gente parte para as notas, e depois eu mando as atas para cada um de vocês. Certo? Alguma dúvida? Professora, tudo certo? Diga, Zacarias. Para a gente... Porque assim, a gente só vai saber a banca mais quando estiver mais perto. E para a gente colocar, por exemplo, alguma citação... Não, meu amor. A pessoa da banca... sim, mas assim... por exemplo, de mediação, certo? Não é todo mundo que publica, né? Tem a Ana Paula, porque... por exemplo, educação jurídica, tem que citar a Ana Paula, né? O do Jonas, eleitoral, é muito difícil, Jonas, a gente conseguir uma banca que as pessoas tenham publicação em direito eleitoral. Marcelo Rosendo tem, se for participar da banca? Tem o Marcelo. Tem o Marcelo. Tem várias publicações. O Marcelo tem. Mas não necessariamente a gente vai chamar o Marcelo, né? O Marcelo, eu não sei nem o telefone dele. É difícil eu chamar o Marcelo para uma banca, né? Não que ele não seja o maravilhoso em todos os aspectos, pessoal e profissional, mas eu vou tender, Zacarias, a chamar pessoas que estão bem ambientadas com o ambiente virtual e que sejam, né, do meu contato. Porque como é que eu vou marcar a banca? Eu vou pegar o meu celular e mandar um WhatsApp, tá entendendo? Para essa pessoa. Então, é complicado, né? Você chamar, por exemplo, a Martônio. Martônio é serida da democracia, tanto do Zacarias como do Jonas, seria perfeito chamar o Martônio Monte Alverne. Mas é muito complicado, ele está aí com a prefeitura, né, na procuradoria do município, com as aulas online do mestrado, doutorado. A Ana Paula e a Mônica Melli, a Blaine, para mim tá... Pois as minhas bancas, geralmente, né, são, aí depende do conteúdo, né, tem a Roberta Vasques, na pós-graduação eu já chamo mais a Ana Vládia, porque ela é da coordenação da pós-graduação, então, assim, gente, o que acontece? A banca, ela depende muito do conteúdo, e que aí a gente vai chamar um professor de preferência da área, e também da relação, né, com o próprio professor orientador, certo? Então, aí a gente vai conversar, mas não se preocupe, acabou a monografia, professora, acabei. Estou mandando para a senhora, pois a gente eu já dou uma olhadinha, e quando ele devolver para você fazer as últimas revisões, a gente já pensa na banca, o que a gente vai fazer, né, Júnior? Já. Pensar na nossa banca. Certo? A gente prever a data e marcar a banca, mas vocês têm que acabar primeiro. Diga, Raia. Eu também fico no aguardo da senhora me mandar a devolutiva para ver a que tempo eu posso concluir logo, né? Porque dependendo do processo, eu já vou sinalizando se concluir antes, ou se não, apresenta no segundo momento, que você disse que terá mais disponibilidade no começo. Sim, que é julho, começo de julho, exatamente. Mas aí vai depender... Depende tudo, você mandou hoje, não foi, o seu capítulo? Vai depender de como esteja. Vamos primeiro deixar eu ver, porque pode ser que esteja tudo certo, tudo maravilhoso, vai logo fazendo introdução, conclusão e resumo, certo? E aí quando mandar a introdução, conclusão e resumo, gente, já é para mandar a monografia inteira. Né, Jonas e Talene, que já me mandaram, é para mandar a monografia inteira, que aí eu já olho introdução, conclusão e resumo, dentro do contexto do que eu preciso ver o sumário, aí eu dou uma revisadazinha nos capítulos, vejo se está tudo ok, se está coerente, eu vejo o tema, eu dou aquela visão geral do final, certo? E aí, dependendo do que eu vi no geral, por exemplo, quando eu devolvi a do Jonas, não tinha quase nada para fazer, ele podia, em uma hora, fazer um ajustezinho aqui, acolá e partir para a apresentação. Então, na hora que eu devolvo, eu digo, Jonas, devolvi. Como tu vai fazer isso, tua revisão é quase nada, a gente já pode marcar a banca. Aí do contrário, pode ser também, né? Olha, tem muita coisa a rever, eu quero que você inclua esse assunto. Aí, professora, eu preciso de uns 4 dias para fazer isso. Então pronto, quando você terminar e você me mandar, eu dou uma olhadinha de novo, aí a partir daí a gente,
né? Vê o prazo de depósito e fala da banca, certo? Então, não adianta nada estar especulando, porque eu não vi nem seu capítulo 3 ainda vai fazer introdução, conclusão e resumo. Então, vamos, né? Com calma, que não se preocupe, que no primeiro momento que eu disser, que eu ver que já dá para marcar a banca, a gente marca, certo? Já estão aí com as orientações. E detalhe, quem for fazer slide tem que me mandar antes, fazer aquele teste. Então, tem uma série de procedimentos, né, para a gente fazer entre o depósito e a apresentação. Por isso que esses 5 dias, eles são necessários, né, para a gente se organizar. Certo? Tirar dúvidas, fazer teste do ambiente virtual e tudo mais. Tudo bem? Gente, eu queria só que vocês vissem, vamos fazer um teste agora. Jonas, será que tu tá aí com a tua tela aberta, tu tá no computador? Tá? Vê se tu consegue compartilhar a apresentação de um slide, qualquer documento, qualquer coisa, do teu e-mail que tiver aí aberto, qualquer coisa. Porque eu acho que quem vai fazer o compartilhamento da apresentação sou eu. Eu acho que só eu que sou a dona da sala que consigo compartilhar. Quando tu desce aí, ó, tem o apresentar agora. Liga o teu microfone, que eu não estou escutando, não. Aparece, apresentar agora. Aparece? Aperta aí, apresentar agora. Aí tem uma janela. A tela inteira, uma janela, uma guia do Chrome. Pronto. Pode apresentar uma guia do Chrome ou uma janela. Eu prefiro apresentar uma janela, porque aí se eu apresentar a janela, eu posso botar vários arquivos. Quando eu boto uma guia do Chrome, por exemplo, instruções ao professor. Pronto, aí só aparece essa, entendeu? Se eu botar, deixa eu parar, aí só aparece uma tela. Pode ser também, vocês só vão apresentar uma coisa, né? Agora, pode ser essa. Ou a tela inteira. Não, uma janela. Uma janela. Eu aperto aqui uma janela? Pode apertar uma janela. Agora eu quero só voltar. Pronto. Pronto. Eu parei a apresentação, vocês estão vendo agora as várias bolinhas e o meu rosto? Estão vendo mais as instruções? Não, né? Não. Pronto. Então é isso. Vai no apresentar agora, vocês vão ter condições de apresentar, que é bom que vocês vão passando, né, os slides de acordo com a fala de vocês. Certo? Sim. Gente, eu vou interromper agora a gravação e aí eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Só para não ficar muito cansativo e muito longo. Só um momentinho. Vou aqui interromper a gravação.